Aterrissando na área, mais um Pra Melhor. O programa de hoje está mais do que especial. No Pra Melhor Expressão, você vai conhecer um pouquinho mais da vida e da obra de Marcos Vilmer, um dos terapeutas mais respeitados do nosso país. Você vai aprender a fazer uma receita com batata orgânica gourmet super deliciosa, com ela que é mestre yoga, a Neuza Oiser. E tem também no Pra Melhor Coisas de Mulher o retorno da Elke Weigel Pra Melhor, dessa vez para falar a respeito de ciúmes. Fique conosco porque o Pra Melhor começa agora. E o Pra Melhor Expressão de hoje tem a honra e o prazer de receber no nosso estúdio o terapeuta Marcos Vilmer. Ele que atua há quase 30 anos em todo o estado de Santa Catarina e tem um trabalho fantástico. Um dos grandes destaques é o livro Homem Honrando o Masculino, que inclusive está sendo agora cogitado para ser lançado até em Portugal. Tem mais 5 obras escritas também e faz um trabalho fantástico aí. Seja bem-vindo então ao Pra Melhor, Marcos. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. Conta pra gente como é que começou o teu trabalho com a terapia e querendo ajudar as pessoas. Olha, Gustavo, foi um caminho para mim completamente surpreendente. Nasci no Rio, me formei em design, trabalhei com design por alguns anos e um belo dia decidi fazer uma terapia e tive a felicidade de encontrar um terapeuta chileno, Eleodoro Ortiz, que era brilhante, e fiz um trabalho que eu achei que foi muito bom para mim, assim, me abriu horizontes e me ajudou muito a me conhecer, né? E no final desse trabalho, ele me convidou para aprender com ele. O que foi uma coisa surpreendente para mim, porque nem me passava pela cabeça isso, eu estava fazendo porque eu queria me conhecer, né? E aí, claro, um convite desse não se recusa, né? O cara era uma referência no planeta, na verdade, né? E por acaso estava trabalhando por um tempo no Brasil. E assim eu acompanhei. Terminei a minha terapia e já fui fazendo uma formação com ele, até que chegou um ponto em que eu percebi que a minha linha de trabalho deveria ser outra. E aí não foi possível conciliar, né? Eu ainda sugeri para ele que a gente abordasse por outra... Se tu me permites até entrar um pouco nesse tema, claro, porque foi linha de trabalho. Foi uma questão que eu considero bastante importante. Ele fazia, na ocasião, um tipo de terapia que tinha um formato que era chamado de Fischer-Hofmann. Na época foi muito conhecido no planeta inteiro e obteve muitos bons resultados com abertura para as pessoas, né? Mas ainda trabalhava muito com base, digamos assim, no negativo, aquilo que não está bem, né? Ou seja, o foco da terapia era a neurose, né? E trabalhar sobre aquilo para limpar. Já tem uma lógica isso, tá? Eu não estou fazendo uma crítica. A única coisa é que eu percebi que eu preferia trabalhar sobre o potencial. Te lembras o que tu comentaste agora há pouco a respeito do jornal maravilhoso, esse teu jornal? Magazine, que a gente o Hello Magazine, as potencialidades das pessoas, as coisas que boas. Justamente essa é a história. Quer dizer, ao invés de tu ires pela linha da crítica, pela denúncia daquilo que é a roubalheira, a esculhambação, o desordenado, tu vais em busca de onde é que estão tentando fazer a coisa de uma maneira limpa, organizada, equilibrada, ecológica, ética, né? E eu tentei, e acho que fui muito feliz nisso, criar uma abordagem terapêutica que se baseasse não na neurose, mas na essência da pessoa. E à medida que tu começas a fomentar o positivo de uma pessoa, o negativo começa a cair sozinho. Porque o negativo é apenas a negação de um potencial. O que eu observei foi que, digamos, cada característica neurótica nossa, né, porque neuróticos somos todos, né, cada característica neurótica nossa está apoiada numa virtude. Então, digamos, a inveja é a admiração distorcida, digamos assim, ou neurotizada. Mas o fundo dela é admiração. Tu não tens inveja de uma pessoa que tu não admiras.
tu moras num sítio aqui no litoral de Santa Catarina e tu criaste uma série de encontros, né? Não sei se é com pacientes, formadores de opinião, para estar discutindo essas coisas. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse trabalho. Olha, bom, na realidade esse trabalho eu digamos, desenvolvo em paralelo ao meu trabalho cotidiano, que é clínica psicológica. Né? Então, há alguns anos já que eu venho me dedicando, digamos, mais tonicamente até ao atendimento individual, né? Que é o que eu acho que é o trabalho mais fino, o que respeita mais a interioridade da pessoa, sabe, permite um grau de confiança e de intimidade muito maior do que um trabalho de grupo, né? Mas esse trabalho, e já tinha desenvolvido muitos trabalhos de grupo mistos. Curso de ativação do ser por muitos anos, né? E esse era misto. E uma coisa que eu observei, depois que eu comecei a estudar essa questão da masculinidade, é que eu gostaria de compartilhar isso com os meus pares, os varões. Se tu montas um grupo misto, as mulheres tomam a frente. É inegável que as mulheres são, digamos, têm muito mais traquejo de observar seus sentimentos, observar as coisas que estão acontecendo ao redor e verbalizar. Né? Por isso que normalmente o homem detesta discutir a relação, porque a mulher vai muito bem na verbalização, ela é muito articulada. E o homem ainda não é muito articulado no sentido no que diz respeito ao seu mundo interior. Então, digamos, se tu faz um grupo misto, qualquer questão que se levante, as mulheres vão se apresentar primeiro. E quando elas fazem isso, normalmente os homens se inibem. Se intimidam. Aí eu resolvi então que eu gostaria de fazer um grupo só com homens. Bom, os meus amigos simplesmente caíram na gargalhada, né? Falaram, tu é louco, rapaz, porque num consultório psicológico, entre 80% e 90% do público é feminino. Então eu estou inventando de fazer um trabalho para não público. Então todos eles caíram na gargalhada. Tu és um suicida. Eu falei, tá bom, pode ser que eu seja um suicida, mas eu quero compartilhar isso com os meus pares. Eu quero que eles se fortaleçam nesse sentido de saber checar melhor o seu mundo interior, dar nomes aos bois e conseguir articular isso num diálogo. E foi magnífico. O primeiro encontro, todos contidinhos, sabe como é? Tudo só ouvindo e eu pá, falando. Aí no intervalo já começam a interagir um pouco e a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. No segundo encontro já estão mais soltos, então cada tema que eu proponho já tem uma participação um pouco melhor. E dali já vai que começam eles a se sentir à vontade para se abrir diante dos outros homens, né? Porque diante das mulheres fica complicado, porque elas pegam, né? Guardam a carta na manga. Foi como é que eles saíram dali, Marcos? Muito mais amorosos, muito mais, digamos, ecológicos, inclusive no sentido familiar. Né? Porque a família está sofrendo, né, Gustavo? Vamos combinar que com essa loucura que a gente está vivendo, a busca incessante por bens materiais, por progresso material, não sei o quê, na verdade, desde a Revolução Industrial, que eu até menciono no livro ali, tu vais te lembrar, a Revolução Industrial tirou o pai de família. O cara foi trabalhar numa fábrica desinteressante, lá longe, e voltava para casa à noite podre de cansado e não tinha nada para dizer. Sabe como é? O trabalho mecânico, o que faz é isso. Né? O cara não tem nada para contar. Tá bom, ele vai dizer o quê? Apertei 25 mil parafusos? Qual é a graça? O que alguém quer saber? Já que tu comentasse um pouquinho sobre o livro aí, Homem Honrando o Masculino, o que o pessoal de casa vai poder encontrar no livro aí, que fica a dica para o pessoal estar adquirindo, que é super bacana. Eu já tive o prazer de ler. Fala um pouquinho do livro também pra gente, Marcos. Olha, Gustavo, é essa mesma coisa que, pelo jeito, nós dois compartilhamos. É muito raro, né? Alguém fala do masculino, né? Todo mundo fala muito do feminino, né? Ou fala do masculino criticando, né? E até com certa razão,
porque realmente o homem, o varão, né, no nosso tempo, é uma figura um pouco amorfa, uma pessoa que não decide, não participa, não emite opinião, ou berra ou emudece, né? Toda a minha pesquisa era onde é que se encontram referenciais masculinos saudáveis, retos, limpos, amplos, sabe como é? E tem. Fui buscar na história, fui buscar na mitologia, e é isso que é o livro. E serve de lume aí para o homem moderno. É. E conta pra gente um pouquinho, me falaram que tu viajas muito aí pelo mundo inteiro para se reunir com grandes pensadores, para trocar ideias, ver o que está vindo de tendências. Conta um pouquinho como é que são essas viagens e conta para o nosso telespectador que está nos assistindo agora em Itajaí, Balneário Camboriú e em Blumenau, o que eles podem fazer para viver para melhor. Olha, essa coisa das viagens foi um outro campo que se abriu para mim, pela coisa da cultura. Eu, na verdade, até tenho encontrado, digamos, pessoas proeminentes nas várias culturas. Mas talvez até mais do que isso, me interessa me impregnar da própria cultura. Sabe? Então, por exemplo, a Índia mostra um aspecto de tolerância que é notável. Sabe? Então, todo mundo, já vi, inclusive na internet, tem videozinho de um cruzamento na Índia com 50 ônibus, 30 caminhões e não sei quantos carros, e passa a bicicletinha pelo meio e ainda do lado tem um pedestre que está atravessando o cruzamento na diagonal. Ninguém morre, ninguém bate e ninguém xinga. Tem uma cultura toda de que eles buzinam, é um inferno, na verdade, é uma buzinação impressionante. Só que a buzina para eles não é crítica, para nós é. A gente buzina quando quer dizer, ó, seu idiota, estás fazendo uma lambança, né? Eles não. Tem outro olhar sobre tudo. A buzina é, preste atenção em mim, não é no outro. É, ó, eu estou indo aqui, dá para tu maneirar para eu poder passar? Então, assim, na traseira dos caminhões e na traseira dos ônibus está escrito, por favor, buzine. E eu fiquei intrigado com aquilo, como, por favor, buzine, para quê? Para aumentar mais a barulheira? Não, é para o motorista do ônibus, saber que tem um carro atrás e que pode estar precisando ultrapassar. Então, buzine para avisar que tu estás aí, não é buzine para me chamar a atenção. Tua dica para o pessoal ter uma vida para melhor nesse ano de 2016? Tolerância é uma delas, acho que é muito importante. É, mas se for para dar uma dica para melhor para 2016, eu daria a seguinte dica: preste atenção no teu tempo. Cuidar do tempo. Sabe, ter mais cuidado com o próprio tempo, porque esse é o nosso tesouro. Que legal, Marcos. Quero agradecer a tua participação no programa e já deixar o convite para vídeos mais... não faz o convite não, Gustavo, que eu aceito. Dividir um pouco mais desse conhecimento aí que contagia aí centenas de pessoas de todo o estado, do Brasil, até fora do Brasil, porque o Marcos viaja aí para o mundo inteiro junto com os maiores pensadores do mundo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E quero agradecer a minha amiga Eliana também pelo convite. A Eliana, excelente trabalho aqui junto conosco. E a dica do Marcos, então, valorizar o seu tempo. E se buzinar, buzina para... Buzina para dizer, olha, eu estou aqui, se der para quebrar meu galho, eu agradeço. Não buzina para xingar. Não buzina para xingar.